O autismo em adulto existe e é tão comum quanto em crianças. Mas então por que tantos adultos chegam nessa fase da vida sem um diagnóstico? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Eu me chamo Thiago Fontana, sou médico psiquiatra. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. E falamos aqui no nosso canal Nosso Mundo Psi. Se é a sua primeira vez chegando aqui, esse é um canal que a gente fala dos mais diversos temas da saúde mental. Se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E se você assistir até o final do vídeo e gostar, deixe sua curtida. Bom, vamos lá para mais um tema, né? Então um tema aí muito falado, né? E muito importante, né? Porque ele é muito frequente, que é o autismo, né? Então, hoje chamamos de transtorno do espectro autista, né? Por que tem esse nome, né? Porque há não muito tempo atrás, você tinha vários subtipos de autismo. Você tinha autismo infantil, autismo atípico, existiam outros diagnósticos de síndromes que também tinham nomes específicos, e hoje em dia eles juntaram tudo no transtorno do espectro autista, né? Então, ou seja, como é um espectro, tem pessoas que podem ter sintomas de leve a moderado a grave, mas todos estão nesse espectro autista. E o que é o autismo, né? Basicamente, pessoal, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que começa já nos primeiros anos de vida, e ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, e obviamente ele pode mudar algumas características aí ao longo do desenvolvimento dessa pessoa, tá? O principal, né, um dos principais sintomas aqui que estão presentes, né, no autismo é um problema que a gente chama de cognição social. Ou seja, o que seria isso? Seria um déficit, né, nessa interação, nessa comunicação, nessa vivência social que a pessoa pode apresentar. Isso é muito marcante, né, em autistas, e obviamente que existem graus diferentes disso. Quando é um problema muito grave de comunicação, pode afetar a linguagem da pessoa, então é aquela pessoa que até é difícil de ser compreendida, mas ela pode afetar também minúcias, né, ou seja, aquela pessoa ela não tem problema de linguagem, mas a comunicação dela é um pouco estranha, ela não consegue se adequar muito em situações sociais. Um segundo aspecto bastante marcante do autismo é um padrão restrito e muitas vezes repetitivo de comportamentos, interesses, atividades. Ou seja, a pessoa ela se interessa por uma gama muito restrita de atividades que ela gosta de fazer. Obviamente que todo mundo tem suas preferências, né? Não é que todo mundo faz tudo, mas aquela pessoa ela é praticamente inflexível dentro daquilo que ela coloca como padrão. Isso pode se traduzir, por exemplo, na alimentação, né? Pessoas com autismo um pouquinho mais avançado podem ter um padrão muito restrito alimentar, né? Comendo alguns tipos específicos de alimentos, né? Muitas vezes vão ter comportamentos que podem ser repetitivos, tá? E obviamente que tudo isso interfere na vida da pessoa, e por isso que é importante de ser notado. Mas o mais importante aqui, pessoal, é justamente entender que o autismo, como eu comecei falando, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele está presente desde os primeiros anos de vida. Muitas vezes já no primeiro ano de vida, primeiro para o segundo ano de vida, você já consegue notar muitas características naquela criança, mas não é a realidade que a gente tem em consultório, né? Tem muitos pacientes que chegam na vida adulta e muitas vezes ganham diagnóstico na vida adulta. Por que isso acontece, Thalita? Pois bem, e não é tão incomum chegar, né, na vida adulta e aí só receber o diagnóstico nesse momento. Muitas vezes isso acaba passando porque, claro que como ele falou, temos níveis diferentes aí em relação ao autismo. Hoje em dia a gente falaria em nível de suporte, né, nível de suporte 1, 2 ou 3, que seria considerado leve, moderado ou severo. Muitas vezes, quando a gente fala do adulto que recebe tardiamente um diagnóstico de autismo, nós estamos falando desse nível 1 de suporte, do nível leve, né? Ou seja, são muitas vezes pessoas que são confundidas como tímidas. E às vezes isso acaba demorando muito, né, para procurar ajuda, para procurar um auxílio, e aí acaba que passou despercebido. E o que a gente tem aí, então, só para reforçar o que o Thiago falou? O que difere muito? A questão, então, disso que eu estava falando, do nível de suporte,
A presença ou não da deficiência intelectual vai fazer toda a diferença e a presença ou não da fala. O adulto, com o nível 1 de suporte, acaba que apresenta no dia a dia, nessa questão da comunicação, da interação social, aquela pessoa que é vista como com pouca malícia, tem dificuldade de entender alguns conceitos, alguns contextos muito específicos, a entender uma piada, uma metáfora. É como se ela tivesse uma forma de pensar muito concreta. O que mais que a gente pode pensar aqui? A dificuldade de iniciar e de manter conversas, sim, né? A forma, né? O famoso approach, né? Como que ela começa uma conversa, como ela termina. Pessoas que geralmente têm aquela característica de dar respostas muito pragmáticas, que até parece um pouco rude, né? Então são algumas questões que aparecem aí na comunicação. No que o Thiago comentou sobre interesses restritos, muitas vezes repetitivos, a gente tem que destacar aqui que no autismo o núcleo central de dificuldade é em relação à flexibilidade cognitiva. São pessoas com padrões muito rígidos e isso vai se manifestar no comportamento dela. Então são pessoas muitas vezes que vão ficar incomodadas com as mudanças no dia a dia, preferem seguir regras, seguir sequências das atividades. Então quando tem algo no dia a dia dela, no ambiente de trabalho e tudo mais, que vai sair daquele contexto que ela está habituada, elas ficam muito desconfortáveis, acabam ficando com níveis de ansiedade muito elevados e é aí que começa a ter impacto no dia a dia dela. Muitas vezes essas pessoas chegam no consultório questionando muito mais a ansiedade, porque ficam extremamente ansiosos em situações sociais, corriqueiras. Iniciar uma conversa com uma pessoa numa recepção de clínica, ter amigos, por exemplo, ou eles aparecem no consultório com sintomas de depressão também, porque são cobrados, né? Vamos pensar que o adulto, a gente já está falando de trabalho, formar família, estudar, passar por um concurso. Do ponto de vista intelectual, de novo, quando não há em comorbidade a questão da deficiência intelectual, são pessoas absolutamente capazes de fazer qualquer uma dessas atividades rotineiras. A questão para elas que começam a ter dificuldade não é do ponto de vista cognitivo, não é intelectual, é o como fazer tudo isso, porque no dia a dia, como eu mencionei, eles têm padrões muito rígidos. Então, essa cobrança excessiva, eles acabam chegando na clínica, muitas vezes, para tratamento de ansiedade, de depressão, e aí, com uma investigação, é que a gente começa a ver que nós estamos falando de uma pessoa que, desde a infância, porque é do neurodesenvolvimento, já tem a questão toda do autismo, só que pensando no nível 1 de suporte, no caso leve, isso passou despercebido, passou somente como uma timidez, um jeito diferente, e aí é que ela foi cobrada. Mas vale destacar aqui que quando chega no consultório na fase adulta, é muito importante a gente diferenciar mesmo, porque poderia ter confusão com outros diagnósticos, né? Sim, isso é muito frequente, né? Isso é muito frequente. Acho que até para arrematar um pouco o que a Thalita falou aqui, né? Que ela falou sobre o desempenho de autistas, se você parar para pensar, tem vários tipos de profissões que um autista com sintomas leves pode ser até acima da média. Né? Ou seja, ele é uma pessoa inflexível, ele tem um padrão restrito, né? Ele vai ter um foco muitas vezes, se for uma atividade que não envolve muito um convívio social, uma comunicação, ele pode ter um desempenho até acima da média até, né? Então, de fato, a gente está falando de algo aqui diferente, não necessariamente, né, de uma deficiência, isso é importante. Mas falando aqui dos diagnósticos diferenciais, essa parte é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes um autismo vem maquiado, né? Por outros diagnósticos, né? E vice-versa também. Muitas vezes, vem com diagnóstico de autista, mas você vai fazer uma avaliação neuropsicológica e você vê que tem uma deficiência intelectual. Aí sim, não é um autismo, ou seja, a pessoa realmente tem o déficit intelectivo, então globalmente as funções cognitivas estão comprometidas, dentro delas a comunicação social, porque a comunicação social é uma função cognitiva, ok? Um outro diagnóstico também que a Thalita até colocou aqui é a ansiedade social, muitas vezes, né? Então, uma pessoa com uma ansiedade social muito grave, uma pessoa que não consegue se expor a praticamente nenhuma pessoa,
ela vai ter um padrão restrito de interesse, ou seja, ela vai buscar atividades onde não existam outras pessoas. E aí você vai falar, bom, essa pessoa não interage, essa pessoa não sai de casa, quando ela vai falar com alguém ela gagueja, muitas vezes pode ser uma ansiedade social. Um outro transtorno que confunde bastante aqui nessa questão do autismo é o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Um TOC também, ainda mais um TOC mais acentuado, é uma pessoa que vai ser muito, muito inflexível. Ela vai ter toda uma rotina pré-determinada, ela não vai conseguir sair daquela rotina, e isso é um dos sintomas do autismo, mas é um TOC. Pessoal, eu estou falando aqui de diagnósticos diferenciais, você pode estar pensando assim, poxa, mas será que não pode ter um TOC com autismo? Pode, e muitas vezes tem, né? Pode ter autismo com deficiência intelectual, todos esses transtornos que eu estou citando podem vir juntos com o autismo. Poxa, aí complicou mais ainda, né? Por que facilitar se a gente pode complicar? Então, por isso que é importante aí uma análise, né, com um profissional da área, antes de você falar de diagnóstico de autismo. Pode demorar, inclusive, um tempo para você chegar no diagnóstico desse. Existe a avaliação neuropsicológica, existe o segmento aí com os profissionais multidisciplinares. Então, toda essa análise individualista é muito importante. Um outro diagnóstico também, né, que é muito frequente aí nessa confusão com o autismo, é a personalidade esquizoide, a personalidade de esquiva. A personalidade esquizoide, eu fiz até um vídeo anteriormente sobre isso, vocês podem dar uma olhadinha depois, nos transtornos de personalidade. É uma pessoa que opta por não interagir com outras pessoas, ou seja, ela é uma pessoa que ela é mais solitária mesmo, ela prefere estar sozinha, ela não liga, ela gosta inclusive de estar sozinha. E não é que ela não consegue interagir, ela tem uma comunicação social, pode ter uma comunicação social normal, inclusive, mas ela prefere estar sozinha, né? É uma preferência, uma forma de funcionar. Então, tem mais esse e muitos outros diagnósticos que podem confundir com o autismo. Bom, pessoal, já falou bastante aqui. Espero que tenha ajudado com esse vídeo. Se sobrou alguma dúvida sobre autismo, é um tema muito extenso aí para um vídeo só, inclusive. Deixa nos comentários que a gente responde para você. Se você gostou do conteúdo do vídeo, peço que deixe a sua curtida e compartilhe com pessoas que possam aí se interessar por esse conteúdo. Agradecemos a atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!